A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 32º dia, isso mesmo, que nós vamos estar lendo a Bíblia com você, 365 dias do ano. Hoje, dia 1º de fevereiro, nós vamos ler a nossa Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia King James e seguindo o plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem em mão sempre uma caneta para você fazer anotações e um bloco de notas. E abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Lembrando você que esse ano a nossa metodologia, nós já estamos há 20 anos desenvolvendo a leitura da Bíblia Sagrada. A nossa metodologia está mesclando a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Abra sua Bíblia, Lucas 23, do versículo 1 ao 25. Aí nós vamos dar uma pausa. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 41. E vamos encerrar a leitura do dia de hoje com os Salmos de número 32. Lembre-se, antes de ler a Bíblia, ore a Deus, pedindo a Deus sabedoria e entendimento na leitura da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que se inicia, por mais esse dia, que o Senhor venha abençoar-nos na leitura da tua palavra. Deus, abençoa os teus filhos que estão neste projeto, estão lendo a tua Bíblia, e eu creio que nós vamos juntos, com a força do Espírito Santo, lendo a tua palavra. Nos abençoa em nome de Jesus. Está aberta aí a sua Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler a Bíblia Sagrada. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos, e eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhes, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então Pilatos, os principais sacerdotes e a multidão, disse: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando pela Galileia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galileia, ele perguntou se aquele homem era galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele o enviou a Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque desejava muito vê-lo há muito tempo. Por ter ouvido muitas coisas dele, esperava ver ele fazer algum milagre. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e escribas estavam ali acusando com veemência. E Herodes, com um dos seus homens de guerra, desprezou, escarnecendo dele, vestiu ele de roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinha uma inimizade entre eles. Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram a mim este homem como pervertor do povo. Eis que, examinando perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu enviei novamente por causa de vós, nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo e o soltarei, porque era necessário soltar por causa da ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, solta-nos Barrabás. E que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade, de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus. Mas eles gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E eles lhes disse pela terceira vez: por que
Porque que mal que ele fez? Não achei nele culpa de morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Mas ele insistiu em alta voz, querendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu a sentença que deveria ser como eles exigiam. E soltou-lhes, e que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, e entregou Jesus à vontade deles. Amanhã a gente vai continuar, mas nós vamos ler aqui agora Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 41. Vamos aqui continuar na leitura da Bíblia e vamos encerrar no Salmo 32. Gênesis 41. Aconteceu que no final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio, e eis que saíam do rio 7 vacas gordas, de formoso aspecto, que pastavam na campina. E eis que outras 7 vacas saíam depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto ao rio, as outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. Ele dormiu uma segunda vez, e eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito, e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou seu sonho, mas não houve quem pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a sua interpretação do sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. E a mim ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou a José. Eles o trouxeram apressadamente da masmorra, e ele se barbeou, mudou suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, não há ninguém que possa interpretar. E ouvi dizer de ti que tu podes entender sonho e interpretá-lo? E José respondeu a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que eu estava em pé à margem do rio, eis que saíam 7 vacas gordas de formoso aspecto, pastavam na campina. E eis que outras 7 saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito. Quanto à fealdade, as vacas magras feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando elas haviam comido, não podia saber o que haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei e vi meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo cheias e boas. E eis que 7 secas miúdas queimadas pelo vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim.
E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. É um sonho. As 7 vacas magras, feias à vista, que saíram depois delas, são 7 anos. E as espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho a dizer e falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. E eis que tem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se a seguirá, pois essa será muito grave. Por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve fará acontecer. E agora faça a Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o que coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, que recolham 1/5 parte da terra do Egito nesses 7 anos de fartura, e eles ajuntem eles todo o alimento, desde bons anos que vêm, amontoem o trigo sobre a mão de Faraó, para que guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para provimento durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. A coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem a quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha mesa de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente o trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. Faraó tomou do seu anel da sua mão e o colocou na mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamava diante dele: ajoelhai-o, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E eis que José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade, quando estava diante de Faraó, do rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu aos montões, e ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades, o alimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como areia do mar, muitíssimo, até perder a conta, pois era sem número. E José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos de fome que Azenate, filha de Potífera, sacerdote de lhe deu. José chamou o primeiro de Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor por causa da casa do meu pai. E José chamou o segundo de Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve sobre a terra do Egito terminaram, e eis que os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. A escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios:
ide a José, e o que eles lhe disser, farei. E a fome que estava sobre toda a face da terra, José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Nós vamos finalizar agora a leitura da palavra desse dia com os Salmos de número 32. Vamos ler o Salmo de número 32, Salmo de Davi, que diz assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite a tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso todo o que é piedoso orará a ti, no tempo em que tu puderes ser encontrado. Certamente, nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservarás da dificuldade. Tu me cerca com canções de libertação. Eu te instituirei e te ensinarei no caminho em que irás, e te guiarei com o meu olho. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, ou como quem não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estais alegres no Senhor, regozijai-vos, vós justos, gritai de alegria, todos vós que sois retos de coração. Finalizamos a leitura do dia de hoje, 32º dia, 1º de janeiro. Lembrando para você fazer parte das nossas mídias sociais, Facebook Antônio Ferreira Filho, canal do Instagram e canal do YouTube Pastor Antônio Filho, e no nosso grupo do WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55 para você que é do exterior, que é o código do Brasil, DDD 99, você que é de outro estado da federação do nosso Brasil, e o número 981 43 44 49, aqui de Imperatriz do Maranhão. Você vai participar do nosso grupo do WhatsApp. Temos 150 irmãos do Brasil e do exterior. Um abraço para os irmãos do Canadá, da Assembleia de Deus Ministério Toronto. Neste sábado nós vamos ter uma live sensacional, 5 horas da tarde aqui no Brasil, 3 horas da tarde no Canadá, com o pastor, meu amigo Arildo Alves Guimarães. Não percam, será sensacional, extraordinária a nossa live. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu não conheço o teu filho e a tua filha, mas diante, Pai, desse cenário mundial, dessa pandemia, desses tempos terríveis, desses tempos de fome, Senhor, espiritual e fome na terra, doenças, pestes, nós clamamos que o teu Espírito Santo venha ser o nosso consolador, venha ser o nosso protetor, venha Pai, nos proteger na tua sombra onipotente. Nenhum mal chegará à nossa casa, nenhuma coisa má nos afligirá, nenhuma seta, nenhum laço, nenhuma enfermidade. Protege os teus filhos, Pai. Ergue muros de fogo contra toda situação maligna de Satanás que queira roubar a vida. Nós o repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Toda enfermidade, todo amigo, irmão que tem um parente próximo que esteja cometido de Covid na UTI, Deus, tu não precisa dessa doença para levar o teu filho e a tua filha. Satanás, nós te repreendemos no nome de Jesus, meu Pai. Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Faça a tua vontade, Pai, reinar em nossos corações, e que possamos
compreender a tua vontade. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, compartilhe, curta, se inscreva, faça com que a nossa leitura da Bíblia chegue ao maior número de pessoas possíveis em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã, o 33º dia que eu vou estar com você nesses 365 dias deste ano, lendo a Bíblia com você aqui neste canal da internet. Deus te abençoe em Cristo Jesus.